Olá pessoal, neste QR Code nós vamos tratar sobre o princípio da anualidade. Se você for observar ao longo do material, nós passamos várias páginas falando sobre o princípio da anualidade, o que denota a importância dessa matéria, e eu não coloquei nenhum resumo em forma de esquema, sintetizando todos os pontos relativos ao princípio da anualidade. Por quê? Porque nós vamos tratar agora por intermédio deste QR Code. Então, na tela aqui comigo, vamos lá para uma rápida síntese a respeito do princípio da anualidade. Primeira coisa, tem que saber a legislação. Artigo 16 da Constituição diz o quê? Traz o conceito. Princípio da anualidade é o quê? A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência, certo? Que é a data da sua publicação. E aqui vejam só, pessoal, quais são as informações fundamentais para a sua prova. Primeira coisa, cuidado, vigência e eficácia são expressões juridicamente distintas. Qual que é a ideia? Quando você fala em vigência, nós falamos na publicação. A vigência diz respeito à existência da norma para a comunidade, certo? A norma, uma vez publicada, ela entra em vigor de acordo, né? Ela entra em vigor imediatamente. Diz a própria, né? Ela entra em vigor na data da sua publicação, ou seja, a sua vigência se dá com a publicação. Mas ela somente adquirirá eficácia depois de um ano. E aí, naturalmente, vem a dúvida. Professor, é vacatio legis? Não, não é. E aqui, cuidado, por quê? Porque o STF já interpretou isso aí de forma errada e isso já foi cobrado em prova e daí nós temos a confusão formada. Qual que é a ideia que você tem que saber para a sua prova? Que o vigor, o tempo entre a publicação da norma e o vigor é de vacatio. É aquele tempo mínimo necessário para conhecimento da lei. Isso nós temos estudado lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assunto de direito civil, na verdade assunto tratado no direito civil, mas que se aplica a todo o ordenamento jurídico, inclusive aqui a nós, ao direito eleitoral. Vejam só, mas o artigo 16 da Constituição foi claro, na tela novamente, que, ao dizer que a lei que altera o processo eleitoral, ela tem o seu vigor na data da publicação. Portanto, não há vacatio. Certo? Não há vacatio legis. Somente haveria vacatio legis se, por exemplo, viesse alguma coisa da seguinte forma: a lei que altera o processo eleitoral entra em vigor 30 dias após a publicação. Isso seria vacatio legis. Ou seja, nós temos vejam só, nós temos como regra, né? Como regra, a publicação. Depois nós temos o vigor e a aplicação. Né? O vigor e eu vou colocar aqui a aplicação. Como assim, professor? Vamos explicar esse pequeno esquema que nós vislumbramos aqui agora. Isso aqui é a regra. Certo? A norma ela é publicada e depois de um certo tempo ela entra em vigor e passa a ser aplicada. Esse período aqui que intermedia a publicação em vigor se chama de vacatio. Só que cuidado, isso é legis, né? Isso é a regra. Por quê? Porque nós temos no direito eleitoral a seguinte situação. No direito eleitoral, ou melhor, nas normas eleitorais que alterem o processo eleitoral, nós temos a seguinte situação. Nós temos a publicação e o vigor no mesmo ato, no mesmo momento. E nós vamos ter a aplicação diferida. Certo? Portanto, isso aqui vai se aplicar ao processo eleitoral. E aqui fica muito claro a distinção para vocês. Por quê? Porque nós temos um momento em que há a publicação e o vigor ao mesmo tempo. Por isso que nós vamos insistir. Não há vacatio. Não há vacatio. E após essa publicação e vigor que ocorrem juntos, nós temos o quê? Nós temos um ano.
Esse um ano é o princípio da anualidade. Ou seja, não obstante a norma publicada esteja vigorando, ela não será aplicável, ela não produzirá eficácia. Então não confunda. Não confunda a regra geral, que é a publicação, passa um tempo de vacatio legis para que ela adquira vigor e possa ser aplicada. Não confunda essa que é a regra geral com a regra aqui adotada no artigo 16 em relação às normas que tratem do processo eleitoral. Por quê? Aqui nós temos a publicação e o vigor na mesma data, mas a aplicação é diferida para daqui a um ano. Portanto, não há de se falar vacatio porque a publicação e o vigor são imediatos. Ok? Legal. Outra regra fundamental para a sua prova, e até mesmo essa outra regra decorre da existência disso aqui, desse tempo de um ano de publicação, ou seja, a ultratividade da lei eleitoral. Vamos supor que uma determinada norma que altere o processo eleitoral tenha sido modificada e publicada no dia 1º de junho de 2018. Dia 1º de junho de 2018 do ano é um ano eleitoral. Eu pergunto, essa norma que foi alterada em 1º de junho de 2018, ela se aplica às eleições? Não. Notem que essa norma, se ela revogou um outro dispositivo da lei das eleições, por exemplo, ela não será aplicada. Portanto, nós vamos continuar a aplicar a lei das eleições revogadas até a eleição de 2018. Passou a eleição de 2018, daí nós começamos a aplicar a lei que foi a outra lei, porque ela vai ser aplicada só na próxima eleição. Ou seja, uma norma revogada poderá ter atividade, ultraatividade, para além do seu tempo de validade. Por quê? Porque na medida em que ela é revogada, ela deveria sair fora do ordenamento jurídico. Mas não. Por conta do princípio da anualidade, e até mesmo para que nós não tenhamos uma ausência de norma, nós vamos continuar aplicando a norma não revogada até decorrer o prazo de um ano. Ultraatividade da lei eleitoral. Além disso, cuidado, pessoal. Cuidado por quê? Que esse um ano, na prática, verte-se para um ano e um dia. Por quê? Porque é o seguinte, se a norma, ela adquire eficácia apenas após um ano, ela será aplicada efetivamente depois que decorrer um ano, no dia seguinte. Entenderam? Se ela precisa de um ano para a eficácia, nós temos que percorrer esse um ano, e no 30º, vamos considerar que aqui o ano nós vamos considerar 365 dias. No 30º, 66º dia é que ela será aplicada, ou seja, um ano e um dia após a sua publicação. Pegadinha boba de prova. Pode aparecer? Pode. Se maldoso for o legislador, pode aparecer sim. Outra regra importante é uma cláusula pétrea, ou seja, o princípio da anualidade é uma garantia fundamental e por se tratar de uma garantia fundamental, ela não poderá ser abolida ou restringida conforme a interpretação do STF, tá bem? Está lá protegida pelo artigo 60, parágrafo 4º. Na sequência, o que é processo eleitoral? Processo eleitoral se confunde com, por exemplo, um processo de ação de impugnação ao mandato eletivo, uma AIME, uma AIRC, uma AIGE? Não. Processo eleitoral não é processo jurisdicional eleitoral, não é aquele que tem o autor e que tem o réu. O processo eleitoral aqui para nós é a sucessão de atos que nós temos no ano eleitoral que marcam o período de escolha dos nossos futuros mandatários. Esse processo eleitoral começa quando? Começa com a formação das coligações, com as convenções partidárias, e aí vai se sucedendo ao longo do tempo até o ato da diplomação. O processo, portanto, é esse período. Todas as normas que eventualmente alterem esses aspectos relativos ao processo eleitoral devem observar o princípio da anualidade. Então, cuidado, não é correto afirmar que isso é importante, não é correto afirmar que todas as leis eleitorais devem observar o princípio da anualidade. Não, apenas as leis eleitorais que alterarem o processo eleitoral. E por processo eleitoral você vai lembrar de coligações, de convenções, registro de candidatos, propaganda, votação, faltou uma vírgula, apuração e diplomação. Ok? E por fim, jurisprudência eleitoral. Pergunto, jurisprudência deve observar o princípio da anualidade? Sim. Se alterar o processo eleitoral. Se eventualmente o TSE decidir alguma matéria que possa implicar em alteração
do processo eleitoral, para não gerar a insegurança aqui indevida, indesejada, observará o princípio da nulidade, certo? É entendimento do STF, é entendimento do TSE. Portanto, pessoal, sintetizamos aqui as principais regras que você leu acima a respeito do princípio da nulidade. Eu vou ficando por aqui. Lembrem, princípio importantíssimo. Ficou com dúvida? Procura lá no fórum. Forte abraço e até uma próxima.